Olá! Pra gente começar, eu queria propor uma viagem. Imagina a cena. A gente está em Kyoto, lá no comecinho do século XVII. Pensa no burburinho, sabe? E no meio disso tudo, nos terrenos de um santuário, tem uma casa de chá super movimentada. Mas o detalhe mais intrigante é quem está no comando. Uma mulher, Gion Kaji. E ela não é só dona, não. Ela é uma poeta super aclamada. Hoje, a gente vai mergulhar nos materiais que contam a história não só dela, mas de 3 gerações. A filha adotiva Yuri e a neta Maki. Exato. E a nossa missão aqui é entender como essas mulheres, que não eram da nobreza, que eram plebeias, conseguiram algo tão raro: fama e, principalmente, independência através da arte. O pano de fundo é crucial para isso. A chamada Pax Tokugawa. O Japão estava saindo de séculos de guerra e essa paz toda permitiu que a cultura, que ela explodisse para além da elite. E o que é fascinante nos documentos é justamente perceber as liberdades que o status de plebeia dava a elas. Parece um contrassenso, né? Mas não é. Nossa, isso já me pegou. Liberdade por ser plebeia. A gente imagina sempre o oposto, né? Então, o que a vida dessas mulheres revela sobre a sociedade japonesa da época? Vamos mergulhar nessa história para entender não só a arte delas, mas o que isso nos diz sobre educação, autonomia feminina e um mundo que talvez fosse bem mais complexo. Ok, vamos lá. Começando pela figura central, o pilar de tudo, Gion Kaji. Os materiais descrevem ela como a proprietária da Matsuya, a tal casa de chá, e o ponto é esse, né? Não era do pai, não era do marido, era o negócio dela. Tem até um esboço da loja numa coleção de anedotas de 1790, chamada Kinsei Fijinjen, algo como Excêntricos dos Nossos Tempos. O fato da loja dela estar ali já mostra que era um lugar importante, era um ponto de encontro. Exatamente. Estarem excêntricos dos nossos tempos era, ser uma celebridade local, uma figura de interesse. E essa independência dela é a chave para tudo. Os textos traçam um contraste muito interessante entre a Kaji e uma nobre da mesma época, Ojimate Machiko. Elas até se conheciam. Existe o registro de uma carta da Kaji agradecendo uma visita da Machiko, mas a vida das duas, nossa, era o dia e a noite. Peraí, como assim? Eu imagino que a nobre, com todo o status, teria uma vida muito mais livre. Pois é, mas era o contrário. A liberdade da Machiko era podada por um código de conduta super rígido. Ela vivia numa gaiola de ouro. Como concubina de um nobre poderoso, cada passo dela era vigiado. Ela tinha conforto, sim, mas não tinha autonomia. Já a Kaji, a Kaji vivia no mundo real. Ela podia negociar com fornecedores, debater poesia com um samurai. Ela circulava pela cidade, interagindo com todo mundo. Era uma liberdade que o dinheiro da Machiko não comprava. Ah, faz todo sentido. Ela estava no jogo, não assistindo de camarote. E essa liberdade acabou transformando a casa de chá num polo cultural, né? Tem até um poema famoso sobre o lugar. Tem, sim. E é a prova definitiva do status do lugar. É um haiku de Takarai Kikaku, que era um dos principais discípulos do mestre Matsuo Basho. O poema diz assim: "O Festival das Estrelas. Vou ouvir boa poesia na casa de chá de Kaji." Pensa no peso disso. Para um poeta renomado, um melhor programa para uma noite especial era ir ao estabelecimento dela. O lugar era o destino. Isso diz tudo. Mas ela não era só a anfitriana, né? Ela também era uma das artistas. Sem dúvida. Ela era uma poeta publicada, o que era um feito e tanto. Uma coletânea ilustrada dos poemas dela, Kaji no Ha, Folhas de Amoreira, foi publicada em 1707. Os materiais que a gente está vendo trazem o primeiro poema. É sobre um cuco da montanha. Diz assim: "Ó cuco da montanha, é por viveres longe do mundo mundano que me deixas vislumbrar também o teu primeiro chamado. É de uma sensibilidade. Essa combinação de alma de poeta com perspicácia de mulher de negócios é o que a torna tão fascinante." Uma figura tão forte como a Kaji deve ter deixado um legado poderoso, imagino. E a família dela? A chama se manteve acesa? Manteve-se, e de uma forma muito consciente, eu diria. A tradição continua com a filha adotiva dela, a Yuri.
E o primeiro sinal disso é uma escolha de vida radical para a época. Assim como a mãe, a Yuri nunca se casou. Ela optou por manter a mesma autonomia, a mesma independência. E também era poeta, claro. Também e igualmente reconhecida. Uma coleção da poesia dela, Sayuriba, ou Folhas de Lírio, foi publicada em 1727, 20 anos depois da coletânea da mãe. Isso é muito notável. Não foi um caso isolado. Mostra uma continuidade de expressão artística, de reconhecimento dentro da mesma família. E tem um detalhe importante aqui. As três Kaji, a filha Yuri e a neta Mashi, todas estudaram a forma clássica de poema waka, com professores da aristocracia. Isso é interessante. O que isso significava na prática? De sofisticação, de educação, era o que permitia que essas mulheres plebeias conversassem na mesma língua poética com a alta nobreza. A arte era a ponte que conectava esses mundos, sabe? É uma linhagem poética incrível. Mas a neta, a Mashi, ela não seguiu exatamente o mesmo caminho, né? Ela deu uma virada nessa herança. Exatamente. A filha da Yori, Mashi, que adotou o nome artístico de Jokuran, também escrevia poesia. Inclusive, bem mais tarde, em 1910, saiu uma coletânea com versos das 3 gerações. A tradição nunca morreu. Mas a grande paixão dela, o campo onde ela realmente se destacou, foi outro, a pintura. Ela levou a herança criativa da família para um novo território. E, diferente da mãe e da avó, ela se casou. Mas, espera um pouco, o casamento não era um risco para aquela independência toda que elas tanto valorizavam? É uma ótima pergunta, e poderia ter sido sim, mas o casamento dela foi tudo menos convencional. Ela se casou com outro artista, um pintor chamado Aiki Taiga, e aquela mesma coleção, Excêntricos dos Nossos Tempos, que falou da casa de chá da avó, também fala sobre os dois. O livro os retrata como um casal boêmio, sabe? Que vivia para a arte, totalmente fora dos padrões. Nossa, dá pra imaginar a cena. 2 artistas, talvez com as roupas manchadas de tinta, ignorando as formalidades, focados só na arte deles. É uma imagem muito moderna, né? Muito. E por isso o casamento dela não foi uma renúncia à independência. Foi uma redefinição. A independência dela não estava em ficar sozinha, mas em construir uma parceria de iguais. Ela pegou o espírito da família e adaptou para os seus próprios termos. Ok. Então a gente tem essas 3 gerações de mulheres incríveis, uma empresária e poeta, uma poeta que manteve o legado e uma pintora que o reinventou. O que essa história nos ensina sobre o Japão daquela época? Isso era um caso isolado ou... Não, é a ponta de um iceberg. A história delas revela uma mudança social profunda que estava acontecendo. Com o fim das guerras, a energia da sociedade mudou do campo de batalha para o ateliê, para a casa de chá. O conhecimento que antes era um privilégio da elite começou a se espalhar e chegou com força nas cidades, alcançando comerciantes, artesãos e, o que é crucial, as mulheres. Então a educação feminina não era algo tão raro assim. Exato. E a poesia waka era uma parte central dessa educação, assim como tinha sido 500 anos antes, na era de ouro da literatura feminina, com autoras como Murasaki Shikibu. Mas isso nos leva a uma questão um pouco incômoda. Se essas mulheres existiram, se publicaram livros, se eram famosas, por que a gente mal ouve falar delas hoje? É a pergunta de $1 milhão. Elas simplesmente sumiram da história. Elas não sumiram, e aqui a gente chega numa ideia muito poderosa que o material traz. A gente não está descobrindo essas mulheres como se fossem um tesouro perdido. Elas nunca estiveram perdidas. Suas obras foram publicadas. O que a gente está fazendo é um ato de redescoberta. É tirar a poeira de histórias que, por algum motivo, foram deixadas de lado. É um ponto muito forte. Elas sempre estiveram lá, só que a gente não estava olhando. Exatamente. E os textos mostram que, apesar dos esforços de estudiosos japoneses desde o fim do século XIX para publicar os escritos de mulheres do período Tokugawa, esse material raramente entra no currículo das escolas e universidades no Japão. E se não é estudado lá, muito menos é traduzido e conhecido fora. Elas existem, mas continuam nas margens. É um ciclo frustrante. Parece que cada geração precisa redescobrir tudo de novo. E o fascinante é que esse ciclo de descoberta e esquecimento
não é um fenômeno só do Japão. Aconteceu de forma muito parecida com as escritoras do início da Era Moderna na Europa, por exemplo. Uma geração de acadêmicos traz essas vozes à tona, mas por alguma razão, a geração seguinte acaba deixando que elas voltem para a obscuridade. É um lembrete de que a preservação da história não é algo passivo, é um ato contínuo, uma escolha. No fim das contas, a história de Gion Kaji, Yuri e Gyokuran é muito mais do que a crônica de uma família talentosa, né? É uma janela para um mundo de liberdades inesperadas para as mulheres comuns no Japão da era Tokugawa. Mostra como a paz pode democratizar a educação e como a arte pode florescer em lugares improváveis, tipo uma casa de chá em Kyoto. E o mais importante, talvez, é que a história delas nos força a encarar esse ciclo de redescoberta e esquecimento que marca o legado de tantas mulheres na história. O próprio material que a gente analisou hoje é em si um ato contra esse esquecimento, um esforço para manter essas vozes vivas. Os textos terminam com uma nota de esperança, mas também com um chamado, quase uma provocação, dizendo que ainda há muito trabalho a ser feito. Pois é. E isso deixa uma pergunta no ar para a gente refletir, né? Que outras vozes, de que outras culturas, de que outras épocas estão por aí, esperando não para serem descobertas, mas para serem redescobertas? E qual é o nosso papel nesse processo de manter a memória histórica viva e completa?